Muito bem, passo então. O Conselho Regional de Serviço Social está presente na pessoa da Kelly de Paula Amaral Brito? Não está presente. Então, vou passar agora a palavra para o irmão Marcos, o senhor Marco Antônio Mazaron Betarello, que ele é o coordenador da Comunidade Divina Misericórdia. Ele faz um trabalho muito bacana aí com pessoas em passagem. Vamos lá, obrigado. Boa noite, vereador, boa noite a todos aqui. Primeiro, agradecer o espaço, dizer que é sempre uma alegria, uma honra estar nesta casa, podendo contribuir um pouquinho com a política pública do município de Ribeirão Preto. E como já foi levantado aqui o nosso trabalho, a Comunidade Missionária Divina Misericórdia tem hoje em Ribeirão Preto 2 casas que atendem pessoas em situação de rua, 2 casas de passagem, sendo ela a Casa Santa Dulce e a Casa Santa Terezinha. Vale colocar aqui que a Casa Santa Dulce ela está tipificada pelo Conselho Municipal de Assistência como um centro de acolhida, porque casas de passagem não podem e não devem acolher pessoas acima de 60 anos. E Ribeirão Preto tinha uma demanda já conhecida, talvez não conhecida como uma demanda tão grande. Criou-se uma tipificação municipal, onde basicamente se liberou o acolhimento para esta casa, também de pessoas acima de 60 anos. E aqui eu coloco também, porque muitas pessoas pensam que a Casa Santa Dulce é uma casa de acolhimento unicamente para pessoas acima de 60 anos. E penso eu que a ideia inicial do conselho, da gestão, era para que a pessoa acima de 60 anos fosse um acolhimento extraordinário, não fosse o comum que está acontecendo. Dito isso, então, que a Casa Santa Dulce ela também é para pessoas acima de 60 anos, quero colocar que nesta casa nós temos 50 vagas disponíveis. E dessas 50 vagas, no dia de hoje, dia 2 de outubro de 2023, nós estamos com 29 idosos acolhidos dessas 50. Ou seja, mais de 50% das vagas estão destinadas a pessoas idosas. Desses 29, 6 idosos têm mais de 70 anos e 1 idoso mais de 80. Desses 29 que nós conseguimos identificar, até seguindo o aconselhamento do pessoal do Conselho Municipal do Idoso, de fazer pela escala de Ketz, né, a questão do grau de dependência. Nós temos hoje 21 idosos que têm perfil de LPI, e desses 21 idosos, 11 idosos grau 2 e grau 3 acolhidos conosco. Vale ressaltar que, diferente das ILPIs, as ILPIs, para funcionar, ela precisa ter um responsável técnico, que geralmente é um enfermeiro, e ela tem cuidadores com alguma formação na área de saúde. Tem pessoas que ministram medicação, tem pessoas que separam essa medicação. Nós somos proibidos de ter qualquer profissional de saúde. Nós não podemos ter nenhum profissional que atua na área de saúde, mesmo esses idosos fazendo uso de medicação diária. Os nossos cuidadores não podem e não devem, ou não deveriam, fazer o atendimento de banho, de troca de fraldas, de dar comida na boca. E isso é uma rotina diária na Casa Santa Dulce, mesmo não tendo funcionários para isso. Aqui eu coloco que a casa, hoje nós temos 16 funcionários. Um cuidador que fica durante o dia, durante a semana, 2 cuidadores por plantão à noite e mais 2 auxiliares. Esse é o quadro que atua com 50 usuários, sendo desses 50, 29 idosos. Quero trazer um dado que confesso a vocês que me surpreendeu. As casas de passagem, como é de conhecimento, não só as nossas, mas as outras que temos em Ribeirão, ela agrega um grupo de atendimento a pessoas em situação de rua, e dentro desse grupo nós temos também o serviço de abordagem social. E esse serviço de abordagem social, nos seus trabalhos diários, eles, quando identificam uma pessoa, seja ela de qualquer idade for, que solicita um acolhimento em casa de passagem, nós temos um grupo via WhatsApp, onde esse acolhimento é solicitado, é passado o nome e a data de nascimento dessa pessoa, e aí a casa de passagem que tiver
a disponibilidade de vaga, acolhe aquela pessoa. Quando a pessoa tem mais de 60 anos, a única casa que pode ser encaminhada é a Casa Santa Dulce. E como o nosso público, a maioria é idoso, e quem conhece a casa como vereador, algumas pessoas aqui sabem que a outra parte que não é idoso, muitos são pessoas com deficiência e transtornos mentais e deficiências físicas. Eu acho que todo mundo que vai lá se surpreende quando vê a demanda de atendimento. Então, nosso público não é rotativo. Então, eu, por curiosidade, para trazer no dia de hoje, eu fui fazer um levantamento no mês de setembro, por meio deste grupo, quantas vagas foram solicitadas para idosos que nós não pudemos atender. Ou seja, quantos idosos pediram acolhimento, que estavam em situação de rua, e continuaram na rua porque não tinha acolhimento. Somente no mês de setembro foram 27 idosos. Porque nós não tínhamos vagas para atendê-los. Então, e as outras casas de passagem, obedecendo a tipificação, obedecendo o contrato do edital que foi feito, não podem assim fazer. Então, como já conversado com o conselho, como conversado com o vereador, hoje o que nós, enquanto organização aqui em Ribeirão, nós vemos e sugerimos a urgente instalação de uma ILPI, sabendo que não tem vagas nas ILPIs já existentes. Então não adianta eu ir lá no conselho, bater na porta, ficar pedindo, Pelo contrário, eu fui lá no conselho gritar socorro. Falei, gente, o que eu faço? Porque a gente precisa de organizar alguma coisa. Nós propusemos, e sabemos também que a população em situação de rua, o idoso que tem esse histórico, não é o idoso comum que nós temos em nossas casas, eles vêm com diversos vícios, vêm com diversas demandas específicas desse público, e nós sugerimos a instalação de uma ILPI voltada para esse público, como já é realidade em outros municípios. Só que aí entra aquele ditado da segregação, não podemos fazer porque vamos segregar. Só que então não faz outra diferente, e a segregação fica pior ainda porque não oferta nenhum acolhimento de forma alguma. Então, o conhecimento que eu tenho da causa com o idoso aqui em Ribeirão é com o idoso em situação de rua, e eu posso dizer para vocês que é gritante, e eu como coordenador da casa, é desesperador essa situação, porque nós sabemos que nós não damos o atendimento necessário, nós não temos condições de dar esse atendimento necessário, e pela legislação nós somos proibidos de dar o atendimento necessário. Eu não posso colocar um enfermeiro lá dentro, eu não posso colocar um farmacêutico lá dentro. Está aqui a irmã Lucimar, que é a nossa auxiliar administrativa, que toda segunda-feira e terça-feira ficou o dia todo separando medicação para que esses idosos possam ter acesso. O Matheus também está aqui, que é o nosso cuidador, que fica o tempo todo encaminhando, acolhendo, acompanhando, alimentando esses idosos que estão lá. Então, esta é a realidade que os idosos em situação de rua que nós temos hoje levantado, é isso. Então, nós temos 29 idosos acolhidos na Casa Santa Dulce. Tivemos a solicitação para 27, não conseguimos acolhê-los. E aí eu não sei, confesso que não sei qual foi o destino, para onde foram, se estão na rua, se foi para outro local. E precisa ser pensado alguma situação para todos os idosos, de modo geral, mas a esse público que vive à margem, que vivem na situação de rua, é um público totalmente invisível. É um público que as pessoas não enxergam, e quando enxergam, brigam conosco, como o vereador sabe, porque não querem enxergar. Então, e os idosos nessa situação vêm sofrendo e vêm se agravando muito nesta condição de rua aqui na cidade de Ribeirão Preto. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Espero ter contribuído pelo menos com os dados que nós trouxemos, pelo menos para estar mais ciente da condição e de quão grave está essa condição dos idosos em situação de rua no nosso município.